Boa tarde a todos. Esse vídeo já adianta um pouco da minha apresentação, então eu posso falar agora um pouco mais rapidamente. Eu me chamo Renato, né? O Marcelo já me apresentou, e no meu trabalho no Itamaraty, entre as coisas que nós fazemos foi o trabalho de articulação para o lançamento dessa iniciativa internacional chamada Plataforma para o Biofuturo. Então eu queria aqui muito rapidamente explicar o que ela é e as últimas atividades e quais são as propostas de ação que nós lá o Brasil ainda está na presidência da Biofuturo, né, por um período de 2 anos, e quem sabe colher também subsídios dos meus colegas palestrantes da plateia sobre qual é a melhor forma de abordar o nosso trabalho. Então, essa é a plataforma para o Biofuturo. A principal força dela são os países membros. Então, ela é uma iniciativa intergovernamental, ela é composta pelos governos, né, normalmente representados pelos departamentos que tratam do assunto e com reuniões de alto nível ministerial à margem das reuniões do clima, da cúpula do clima. Então, vocês podem ver que a lista de países ela é muito representativa, tem países muito grandes como Estados Unidos, China, Índia, vários provedores de tecnologia, mercados, da oferta e da demanda para a bioenergia e bioprodutos que podemos ver pela frente. Então, ela foi lançada em 2016, de lá para cá um dos produtos principais foi esse daí que vocês veem. Já não temos mais cópias físicas para distribuir, foi lançado no final do ano passado, mas ele está integralmente de livre acesso no site da Biofuturo, vocês podem pegar lá. Esse relatório, Criando a Biofuturo, faz o primeiro passo da parte seguinte do trabalho que nós queremos levar junto com nossos parceiros países, né? Então, esse relatório trata da informação de tirar uma foto, né? Qual é o estado do setor da bioeconomia agora? Há uma definição de bioeconomia para propostas da Biofuturo, que é a alternativa de combustíveis, materiais e químicos ao que seria a petroeconomia. Então, é criar essa alternativa complementar de mais baixo carbono, sustentável. Então esse é o princípio que uniu esses 20 países e a consciência de que essa economia é necessária, essa bioeconomia é necessária para a transição global, para o atingimento dos objetivos do Acordo do Clima, e também a percepção de que o suficiente não está sendo feito nos países para que esse setor se desenvolva com a velocidade necessária para atingir os objetivos. Então, isso aqui, muito rapidamente, no que diz respeito à bioenergia, os relatórios das agências internacionais são feitos, né? O Gorini está até aqui, já representando a IRENA, na audiência, já ouvi. Todos os cenários, esse no caso foi feito pela Agência Internacional de Energia, né, que fazem as contas do crédito de carbono, mostram que sem uma multiplicação da bioenergia nos próximos anos, até 2030, é preciso haver em todos os cenários uma duplicação da demanda geral de bioenergia no nível global para o cenário de sustentabilidade da IE, ou seja, o cenário em que haja uma probabilidade alta de que os objetivos do Acordo de Paris sejam cumpridos. E no setor de transporte especificamente, é preciso uma multiplicação por 3, seria a parte verdinha da coluna, ela teria que triplicar o uso de bioenergia nos transportes até 2030. E a projeção para 2060 seria mais ainda, né? 71 exajoules de bioenergia global, de 18 exajoules hoje. E no relatório também consta muito forte a observação de que os bioprodutos, que vão além da energia, biomateriais, bioplásticos, eles apoiam a economia circular e apoiam a bottom line dos projetos de bioenergia, de modo que sem eles, além deles também terem um efeito de captura de carbono, sem eles fica difícil atingir os objetivos dos demais. Então isso aqui também muito rápido, não quero me demorar, mas essa é uma percepção subjetiva de uma pesquisa, né, que foi feita com formuladores de política dos países da Biofuturo, todos colocando o sentido de que uma bioeconomia de baixo carbono é muito importante. Então isso fez parte do trabalho, nós vimos que a bioeconomia não estava no mapa dos formuladores de política que falavam de transição energética, isso já está começando a mudar.
nos discursos internacionais, nos relatórios importantes, a gente já está vendo esse setor ser colocado com uma proatividade bem maior do que ele estava antes da Biofuturo começar, por exemplo, uns 3, 4 anos atrás. Apesar disso, o que a gente viu no passado foi os investimentos caírem nesse setor, né? Aqui tem um proxy em biocombustíveis, que são dados mais fáceis de encontrar, mas vale para o setor mais amplo. E agora há dados muito recentes mostram que esses investimentos estão se retomando em nível global. Então, em parte porque já subiu novamente um pouco os preços de petróleo, né? Isso sempre tem uma correlação. Políticas reforçadas que estão sendo iniciadas em diversos países, Brasil, China, União Europeia, Índia, Estados Unidos, há outros, né? O Canadá também está a ponto de fazer uma política importante, outro membro da Biofuturo, e tecnologias que estão melhorando, né? Só que tudo isso ainda está muito aquém do que é necessário. As barreiras ao crescimento desses investimentos continuam. Então isso também é um achado do relatório, né? Uma constatação que o relatório fez da percepção de quais são as principais barreiras para um crescimento mais acelerado da bioeconomia. Então, a primeira são recursos financeiros limitados, competição com combustíveis fósseis, marcos regulatórios desfavoráveis, o suprimento de insumos limitado, um problema que nós não encontramos tanto no Brasil, mas é uma preocupação importante em diversos outros países, né? E dentro dessa constatação de suprimento limitado está a preocupação com a sustentabilidade, né? Então eu terei matéria-prima em quantidade suficiente, em qualidade suficiente, será ela sustentável? Então essa também é outra preocupação. Barreiras técnicas que ainda persistem, há algumas tecnologias mais avançadas de conversão, recursos humanos não treinados. Então, a partir dessa constatação de que são barreiras em diversas áreas, o relatório mostra uma primeira lição de que o setor da bioeconomia de baixo carbono, ele agora é policy driven. O que quer dizer isso? Ele não tem uma condição de se desenvolver sozinho, espontaneamente. Então essa é uma lição importante. Para que essas barreiras ao crescimento sejam superadas, é preciso uma ação dos governos, em todos os níveis, concertado com outros atores, para mudar o ambiente. E esse ambiente está lá na lição 2, é preciso de um pacote completo de políticas públicas. Então não há uma bala de prata. O relatório entra em diversos instrumentos, né? Fez uma coleção, que instrumentos que cada país fazia. Então vocês têm medidas de sustentabilidade, medidas de apoio à inovação, à tecnologia, medidas de apoio à demanda de mercado, por exemplo, um mandato. Medidas de internalizar externalidades positivas, como é o caso do RenovaBio, que é a precificação positiva de carbono, e diversos outros instrumentos financeiros. A questão aqui tem uma coleção desses tipos de diferentes instrumentos de política, e uma lição do relatório é que nós não devemos pensar que um ou outro desses instrumentos seria suficiente. Então, a quantidade de barreiras está em diversas áreas, a intervenção teria que ser ampla e pensada com vários instrumentos para desatar os diversos nós em cada parte do processo. Para isso é importante a participação das cadeias, dos atores, para verem onde estão esses nós, né? Então, um exemplo aqui brasileiro, nós temos o RenovaBio, que é muito importante como uma política de demand pull, como está lá na linguagem do relatório, né? Você puxa a demanda, internaliza uma externalidade, mas ele sozinho não pode ser considerado suficiente para, por exemplo, se sobrepor a barreiras de indústria nascente tecnológicas que estão aí para tecnologias avançadas que permitirão um uso muito mais aprofundado da tecnologia e da biomassa de resíduos, por exemplo. Então essa aqui é a declaração de visão da Biofuturo, que ela até precede o relatório, né? E ela dá um mandato para os países. Eu separei um trecho do finalzinho da declaração, convido todos vocês a olhar a declaração por extenso no site. Ela é bem forte, são países se colocando a favor desse desenvolvimento, mas a ideia seria caminhar para metas específicas nesse setor, um plano de ação e um mecanismo para acompanhar o progresso dos países. Então, como implementar essa visão é onde a Biofuturo está neste momento.
Em fevereiro agora, e na última COP em dezembro, foi decidido e foi implementado em fevereiro uma mudança importante. O Brasil, que lançou a Biofuturo, lá com a coordenação do Itamaraty, passou adiante esse trabalho de secretariado, porque o Brasil, tendo lançado, fazia esse trabalho de secretariado também, era o corpo da organização, sendo uma iniciativa ainda informal, né, não tem uma estrutura como uma Nações Unidas, um tratado, uma sede, mas ela é uma aliança política importante desse país. E o Brasil fazia essa secretaria. Com o amadurecimento da Biofuturo, ela começou a ganhar corpo, ganhou credibilidade. A própria Agência Internacional de Energia em Paris aceitou, a pedido dos Estados-membros, desempenhar as funções de Biofuturo. Então nós temos aqui a foto do então embaixador Marcondes de Carvalho, que cuida da nossa área lá de energia e clima no Itamaraty, cuidava em dezembro passado, com o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, fazendo o acordo dessa passagem, né? Então agora a Biofuturo, já mais madura institucionalmente, tem um secretariado fixo, permanente, na Agência Internacional de Energia, e os países membros continuam no volante. Então eles é que determinam o caminhar da Biofuturo, e o Brasil foi eleito presidente da iniciativa por 2 anos, no mandato rotativo. Após 2 anos a função passaria para outro país membro. Agora a ideia é que a Biofuturo trabalhe com outros parceiros, há muitas organizações atuando em enfoques diferentes, GIBEP em sustentabilidade, a FAO também em práticas agrícolas, a IE Bioenergia em colaboração científica e técnica, a IE, já falamos lá no secretariado, ela é a agência que trata das estatísticas e dados de pesquisa de energia, né, em todo o mundo, a IRENA, a Agência de Energia Renováveis, que trabalha bastante também em cooperação, desenvolvimento, subsídios técnicos aos países. A Mission Innovation também é uma iniciativa informal parecida com a Biofuturo, focada em pesquisa, desenvolvimento, demonstração para energias limpas de modo geral. A Below 50, que é uma coalizão do setor privado, focando também em bioeconomia de baixo carbono. O Banco Mundial para o braço de financiamento, para mobilizar instrumentos de green bonds, economia verde, essa é a intenção. E a Biofuturo articulando esses esforços desses vários atores e países para tentar obter, isso é o que está sendo discutido, não é ainda consolidado, mas seria a próxima etapa, um conjunto de bens públicos internacionais, como estamos chamando, né? Cada país pode fazer aquela lição, vamos ter um pacote completo para a bioeconomia, cada um pode fazer por sua conta e buscar reinventar a roda. Mas se fizermos juntos, é possível acelerar um pouco esse processo, aprender com os acertos e erros uns dos outros. Então, por isso, a ideia de tentar, nesse debate, extrair lições, conseguir chegar em 4 linhas, né, ou 4 produtos, uma maneira de dizer, para entregar ao ambiente. Então, um guia para políticas públicas, uma convergência maior em quais seriam as políticas públicas adequadas em cada situação, mecanismos apropriados de financiamento que levem em conta as características desse setor, uma abordagem que funcione para a sustentabilidade, que seja confiável, mas também seja dinâmica, que não trave a inovação e desenvolvimento, e cooperação internacional maior, técnica e tecnológica, para disseminar esses 3 anteriores e conseguir espalhar em mais países. Então, isso é o que estamos pensando em trabalhar, né? O Brasil na presidência está tentando empurrar essa agenda e estamos aqui também para colher sugestões para o nosso trabalho. Obrigado.